isso. O homem que foi rejeitado por Deus, o rei que foi rejeitado por Deus. Então, não seria um precedente bíblico aqui, pela perda de posição aqui, o caso de Saul? Agora, trazendo isso um comparativo com a igreja hoje. A igreja humana que representa a ordem de Deus e aplica essa disciplina de validar aquilo que Deus já fez, pastor Márcio falou uma coisa aqui do texto bíblico, que Deus rejeita Saul e Deus chama a atenção de Samuel. Qual foi a frase? Até quando? Você vai ter... Samuel. Então a gente vê que tem um representante de Deus aqui, trazendo para o nosso tempo, seria alguém da igreja, ok? Naquele tempo, o sacerdote. Então, Deus fala com o sacerdote, você vai ter aí pena de Saul até quando? Então, você percebe que há ali uma cooperação, uma valida. Deus já fez algo e agora o sacerdote precisava também ter atitudes que corroborassem com aquilo que Deus fez. O que vocês pensam sobre isso? A igreja, ela tem que ratificar aí a retirada da ordenação ou a disciplina daquele pastor que não cumpre mais o seu papel? Tá aberto aí. Claramente, no meu ponto de vista, a própria fala, ainda que eu já disse antes, que no texto que a gente está usando aqui como base, trata-se da unção régia, da unção para reis, não há nenhum problema de a gente visualizar ou trazer ensinos a partir daí para a nossa aplicação mesmo no ministério pastoral. Sim, mas foi dito aqui, tanto pelo pastor Adriano quanto pelo pastor Márcio, que se foi Deus que ungiu, o homem não pode interferir. Então, mas essa pessoa vai ficar lá, aí que está ela vai ficar continuando a fazer a coisa errada, porque ela é ungida. Aí está a minha discordância. Por exemplo, nós vamos ver os dois filhos de Eli. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles estavam ali fazendo o que era errado e o pai... Passando a mão na cabeça. Passando a mão na cabeça. Então, nós temos muito isso. Com medo de mexer, nós validamos os equívocos, os erros. Então, neste ponto, é que eu acredito piamente que a gente deve exercer aquele papel que nos cabe, que é... Retirar o Ofni e Finéias. Não, você não retira a unção. Não, você retira da posição. Né? Mas você retira da posição. E aí, isso pastor Adriano, pastor Márcio? Já está do nosso lado. Então, nós temos dois extremos aí, né? Nós temos dois extremos. Justamente esse ponto nós aqui. Nós temos também aquele líder também que ele se acha o próprio Deus encarnado. Ele bota, ele tira quem ele quer. Se não está de acordo com as normas dele, com os preceitos dele, ele tira, ele desunge, ele joga óleo, ele tira o óleo. Por outro lado, também a gente tem a negligência de alguns líderes também, que acaba, às vezes, com medo de colocar a pessoa para fora, colocar a pessoa no mundo. E aí você acaba aceitando, às vezes, algumas coisas aí, fazendo vista grossa para algumas coisas. Mas quando, na verdade... o erro, a maioria das vezes, nunca vai estar no Criador. Nunca vai estar no Criador. Deus, ele não erra nunca. Deus, ele não erra nunca. Nem tanto que quando Jesus ele escolhe os 12 lá... Mas me explica melhor. Quando Jesus ele vai escolher os 12 discípulos dele, ele vai dizer, um entre vocês é o demônio. E ele foi lá e falou assim, você tá fora? Tá, mas quem escolheu Saul foi Deus também. Então, mas quem... Só que no meio da trajetória dele, ele... que errou. Ele que escolheu sim. Mas o Deus caminho foi que ungiu Saul. Mas só que ele tinha como fazer diferente. Ele tinha como fazer diferente. A pergunta aqui é o seguinte... Não, eu tô colocando isso, pastor Márcio. Eu tô até debatendo igual o pastor Galício aqui. Eu tô igual o pastor Galício. Porque a pergunta é a seguinte. O homem vai lá e ordena. Joga o óleo na cabeça da pessoa lá. Ungiu. Vamos supor aqui que foi Deus que... a pessoa é vocacionada. Só que aí no meio do caminho ela se perde igual Saul. No caso de Saul, foi Deus que o separou. Tudo bem. Aí olha só, aí você agora, vai... Não, é que o senhor está colocando como só o pastor faz uma escolha errada de consagrar alguém erradamente. Tudo bem, mas não, aí, tem pessoas que Deus ungiu. Olha só, meu irmão, olha como é que funciona. Aí ele errou, aí você tira a unção dele. Aí ele vai para uma consagração, ele se arrepende, ele precisa, aí Deus tem uma chamada nele, volta, vai ungir de novo. Não, e ele volta pela mesma posição. Não é ungir de novo. Eu acredito piamente. Então, você vai tirar... Você não pode tirar a unção. A gente vai ter que definir... Você não tira a unção, mas você precisa... Nós precisamos reconhecer que este arbitrário, ele precisa ser retirado dos seus ofícios. A unção é uma coisa. Então, mas... É isso que eu disse desde o início. A gente precisa diferenciar entre a unção e a ordenação.
Se a gente diferenciar a unção e ordenação, a unção não é minha, é de Deus. A unção não sou eu que unjo ninguém, é Deus que unge, ou ele não é ungido, ele é apenas ordenado por mim. Não, então, mas e Saul? Deus desungiu ele? Mas a gente tem que nós precisamos, meus irmãos. Deus rejeitou Saul. Nós precisamos Deus separar tirou a unção as coisas. de Saul ou não? A visão de separar alguém e ungir alguém na antiga aliança era uma, na nova aliança é outra. A gente tem que definir, e nós precisamos separar as coisas, senão a gente vai ficar tentando trazer. Mas é o que acontece na igreja, irmão. Então, mas tá errado. Tá errado, mas é o que acontece. Porque, por exemplo, vamos usar um exemplo muito coloquial aqui dos nossos tempos. O Bolsonaro é o presidente? Não. Mas tem pessoas que o consideram o presidente. Mas ele não é mais o presidente. Hoje ele não está mais sentado lá na cadeira do presidente. Só que as pessoas querem atribuir a ele essa autoridade. Mas o título ficou, então, não? O título ficou. Entendeu? Mas a autoridade que estava sobre a mão dele foi retirada. Então a gente precisa entender o que aconteceu com Saul. Deus o escolheu e o posicionou. Ele cai, ele decide ser a sua própria referência de certo e errado, e ele é tirado desse posicionamento. Deus escolhe Davi e posiciona Davi naquele lugar. É um tipo de segmento. Como que funciona agora na nova aliança? É estabelecido o quê? Uma ordem. Por isso vem a palavra ordenação. Então não dá pra gente ficar olhando para o caso de Saul e querer aplicar isso nos tempos de hoje. É uma nova legislação. Eu vou trazer um dado aqui, na prática histórica e canônica. Desde os concílios antigos, a igreja possui mecanismos para depor bispos, presbíteros que tivessem sido promovidos irregularmente ou que se corrompessem. Por exemplo, aqui, o concílio de Nicéia, em 325, isso já acontecia. Então não é de agora. Não dá para falar que nós estamos fazendo essa questão agora, porque já vem lá desde trás dos pais da igreja. Não é isso, pastor Edson? O homem pode revogar a ordenação pastoral, ele pode atrapalhar, impedir o ministério de alguém. Eu acho que é isso, né? A proposta do debate. E sim, evidentemente que a gente vê isso aí em todo tempo, na Bíblia inclusive. Vocês estão citando aqui os mais famosos, como Saul, né? Essa história fantástica, mas tem uma mais que eu acho apropriada para esse tema, que é Absalão ter tomado o cargo do seu pai como rei. E Deus permitiu tudo aquilo. Acontece, meus irmãos, meus amigos, vocês que estão aí do outro lado, a gente foi ensinado que ser evangélico é algo triunfante, é só vitória, não é isso? As pregações evangelísticas, Deus vai solucionar o seu problema, isso vai ser só vitória. E esqueceram de falar que vai ter gente se levantando contra você, que vai ter gente tentando te derrubar todo o tempo, que vai ter pessoas que até admiram, até ficam felizes de você estar crescendo, mas se você crescer um pouco mais que ela, aí você já é um rival. Então, a igreja evangélica, hoje, ela não admite fracasso. Ela não admite queda. Tanto é isso, tão impregnado, que hoje, dificilmente, quem erra, quem cai, ele confessa, porque ele não quer mostrar fragilidade, ele não quer demonstrar que ele pecou, que ele caiu, que ele é um ser humano passivo de erro e que pode acontecer. E hoje, principalmente aqui como periférico, irmãos, como fundão aí de quebrada, a gente vê infelizmente, uma bagunça nesses ministérios, principalmente. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor do apóstolo, do pastor, do bispo, quem quer que seja, que abre um ministério, que tenta salvar vidas, que tenta levar a palavra de Deus. Eu não tô entrando nesse mérito. Eu tô dizendo que a falta de preparo bíblico, teológico, faz com que as pessoas sejam moídas nesses ministérios, que é o caso que foi levantado aqui. Pode desconsagrar. Eu já vi alunos meus lá do curso de teologia, quando pediu pro pastor a carta de recomendação, o pastor olhou para ele e falou assim,
pastor, você é só aqui. Se você sair, você não é pastor lá. E a pessoa, não, tudo bem, pastor, o senhor não quer me dar a carta de recomendação? Deus me deu uma direção, tô indo para outro ministério com a minha família, e eu vou ser pastor, sento lá no banco e vou começar de novo no evangelho. Então a gente vê um equívoco aí nesses ministérios, muita gente sendo censurada, ministérios, talentos sendo ofuscado, porque às vezes o ciúme fala mais alto, as pessoas... por exemplo, tem pastor, eu já congreguei, eu acho que os senhores também, quem tá aí nos assistindo, já deve ter congregado com um pastor aqui, pastor assim, pastor fominha. Ele quer... Não, fominha. Sim. Ele é aquele cara que faz chuta... Ele cobra o escanteio, cobra pra área pra cabecear. Exatamente. Só ele que prega, só ele que canta, só ele que ministra. Ele não dá o microfone e a oportunidade pra ninguém. Só ele que fala. Então, se ele vê alguém que tem uma habilidade... Porque hoje, né, irmão, eu sou aqueles mais antiguinhos aí, não tinha tablet, celular, minha pesquisa era naqueles enciclopédia do Orlando Boy lá. Eu não tinha recurso literário, teologia. Hoje tudo você baixa pela internet. Hoje não tinha o chat LGBT, né? Não tinha essa parada que hoje tecnologia... Eu já vou concluir. E já passo a palavra pra vocês, desculpa ter me alongado um pouco mais. Mas eu fico indignado com isso daí, porque a gente vê todo tempo pessoas sendo derrubadas no ministério, pessoas talentosas, pessoas com chamado, pessoas sendo revogadas do seu ministério por conta da ação humana. E nem sempre, como na confissão positiva, os triunfalistas falam, olha, se levantou contra mim... vai pagar o preço. Mas na onde tá na Bíblia isso daí, irmão? Mas aí a gente não vai... porque assim, se Deus chamou, vamos partir desse pressuposto. Se Deus chamou, se Deus ungiu, pode o mundo virar, Deus não vai cumprir? Porque aí a gente pode até cantar aquele não nasci, viu me passar na prova e não me ajudou, agora você vai ver. Deus vai me colocar por cima. Mas vamos pegar pressuposto aqui. Deus usa pessoas. Quando a gente pega lá o apóstolo Paulo, ele se converte, fica tantos anos lá, 11, 14 anos lá, mas era chamado, era vocacionado, era um ungido de Deus. Aí quando a igreja vai orar para pedir alguém, opa, então chama Paulo aqui, Barnabé, vamos separar eles. Aquele que é ungido por Deus, eu digo, o que não presta morre por si mesmo, o que é de Deus prospera. Olha lá, então não importa o tempo. Não importa o tempo. Agora, o que acontece, pastor Jonas e demais, é que eu vejo assim... A igreja ratifica a unção que Deus deu? Exatamente. A igreja, ela deve reconhecer a unção. Ela que é a ordenação? Isso, ela reconhece. Então a ordenação é um reconhecimento daquilo que o pastor já está fazendo? Daquilo que... Exatamente. Eu creio exatamente desse jeito. A árvore que dá fruto, esta a gente poda para que dê mais fruto. Foi Jesus quem disse. Tem uns que poda bastante. Tem que podar. Agora, gente... Mas dependendo da situação, precisa de podar bem, pastor aqui, o pastor Márcio chega na minha igreja. Ele é um homem que dá fruto. Mas o senhor não conhece então, ele. Mas aí ele começa lá dentro da igreja, ele começa a dar fruto e a gente vê que é fruto genuíno. Vamos reconhecê-lo. Porque existe uma diferença. Eu não estou pegando ninguém e ungindo, eu estou reconhecendo a unção que está sobre ele. Aí eu estou ordenando, eu estou o colocando no trabalho. Deixa eu falar. Deixa. Por favor. Eu vou usar nesse debate, Elaine e Jonas, pastor Jonas, o meu tempo que foi roubado no último debate que eu vim aqui. Nós não somos culpados, hein? Não, eu não pago a dívida alheia. Pastores, brincadeira. Mas deixa eu falar uma coisa. Vamos olhar os impostos. Vamos olhar para a ordenação de Saul, já que a gente puxou, né, por esse lado. Depois a gente vamos lá olhar como que funciona hoje, né? As cartas pastorais que Paulo direciona a Timóteo. Eu acho que é importante, porque é o que doutrina a igreja hoje. Né? Hoje, ninguém pega um chifre, embora nas igrejas neopentecostais acontece isso, pega um chifre de azeite, vai lá e derrama na cabeça de alguém para ordenar. Na conta já compra, já tá pronto. Mas isso não é uma prática bíblica. É do Antigo Testamento e desculpa interromper o senhor, inclusive agora na convenção aqui do Ministério de Madureira, da Condemar de São Paulo, ao temário. Então são temas teológicos que é feito comissões e esses temas são debatidos. E um desses temas é justamente unção com óleo. Então aí é uma comitiva de pastores do Estado, se reúnem, tratam acerca daquele tema, trazem um parecer, depois esse parecer é exposto ali na Assembleia. Por favor. Interessante. E é importante esse tipo de ensinamento. Como que funcionava a unção com óleo na antiga aliança?
por exemplo, Samuel. Nós estamos falando de Samuel, que ordena primeiro Saul, porque Deus manda, e depois ele ordena Davi. O ministério de Samuel era tríplice. Ele era rei, sacerdote e profeta. Ele foi o último juiz, isso, né? Juiz, perdão. Juiz. Isso, juiz, é isso mesmo. Sacerdote e profeta, perdão. Então, era um tríplice ministério. Mas quando o Saul vai ser ordenado, dele é tirado o privilégio de duas dessas ações que o tríplice ministério executava. Por exemplo, por que ele foi condenado e Deus o rejeitou? Porque ele quis passar por cima da autoridade do sacerdote. Ele não tinha essa autorização de Deus para funcionalmente agir no ministério sacerdotal. Porque o Samuel demora de chegar, ele fala o quê? Pessoal, tragam as ofertas que eu vou oferecer. E depois tem a rebelião lá, depois quando Deus dá uma ordem, ele traz os despojos. Isso, exatamente. Por exemplo, ele não tinha também essa autorização para agir no espírito, vamos falar assim, né? Nessa capacidade sobrenatural de Deus no espírito profético. Porque ele procura quem? Uma bruxa, a bruxa lá de Candace, né? Não é? Não, Perdão. Ele procura lá a feiticeira, não era Endor. A bruxa? Endor. Isso, Jane Dor, isso, obrigado. E ele não tinha essa habilidade no profético também, percebe? Então, o ministério... ele já tinha sido cheio do Espírito. Sim, mas... Já tinha profetizado. Já tinha profetizado. Sobre o ministério tríplice aqui, nós vemos que sobre Samuel, um tipo de autoridade tinha sido derramado. Mas a gente vê ali um declínio, irmão, espiritual. Exatamente. Então ele vai perdendo acesso a esses ministérios. O que eu tô querendo trazer aqui para nós? É que, igual o pastor tá defendendo algo aqui, e a palavra revogar, pastor, é anular. Então o que a gente tá falando é se um pastor pode, depois de ordenar alguém, pôr a mão sobre a cabeça e falar, a partir de hoje você será um pastor. Depois que essa pessoa cai, ou por algum motivo ela sai dos caminhos ali, eu vou falar agora, eu tiro essa ordenação de você e você não é mais pastor. É isso que a gente está trabalhando aqui. Então, mas o posicionamento de vocês é sim ou não? Eu creio que não tem como. O que a gente precisa... Deixa eu só concluir rapidinho. Só para concluir o que eu tô apontando pro pastor Edson aqui, é que é esse tipo de revogar que nós estamos falando. Revogar no sentido de anular a ordenação sobre a vida de alguém no ministério. O senhor acha que... Eu creio que não tem como. Não tem como. Mas como trata essa pessoa? A gente vê toda hora isso... Não, Adriano. mas a pessoa ela caiu. Bem. Entendeu? Ela caiu. Não, mas gente. nem só a pessoa que caiu. O que vai ser tirado Hoje dela vai ser a autoridade, vai ser o acesso a esses discordo, lugares. sabe por quê? Porque toda hora, apóstolo Heleno, a gente vê isso acontecer. Mas não é porque está acontecendo que é bíblico e é mas fato. o que tem que acontecer, o que eu queria... Agora, se aquela aqui... pessoa... Eu entendi o que o senhor está falando. Se aquela pessoa tem esse golpe, vamos supor assim, vamos supor que ela sofreu um golpe, uma traição, alguém tentou puxar o seu tapete. Evidentemente que aquela pessoa que tem um chamado de Deus, ela foi vocacionada, ela foi, que nem você usou o termo, ungida, ela vai conseguir, não de imediato muitas das vezes, mas ela pode conseguir recuperar aquele status. Mas a questão, meu irmão, é que o que acontece? É que a gente tá pegando dois extremos aqui. Nós estamos pegando aquela igreja que ela é dirigida por um tirano e uma igreja séria, uma igreja que o pastor tem amor, tem zelo pela obra, tem amor. Não, mas nos dois casos acontece a mesma coisa. Sim, não, é assim, o que acontece? Eu não, assim, você não tá fechado comigo, então você tá fora. Aí o que acontece? Ou então às vezes a pessoa comete um delito, algum erro, aí expulsa a pessoa da igreja. Não, a gente tem que tomar cuidado. Não, às vezes porque nós não temos que ser expulsa, dirigidos. É por isso que Paulo fala, não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém, por conta disso. Mas vamos pegar o outro caso. Olha, se for fazer um pente fino, pastor Jonas, aqui na quebrada, meu amigo. Mas então, irmão, mas aí o que acontece? Aí são os donos da igreja.
por coisa São donos nenhuma. de igreja, não são Ninguém- pastores. Sai daí, seu São os doido, porque ele mercenários. foi Deus que te colocou ali. E hoje é o que a gente é isso que eu quero A pessoa pontuar. vai Mas no aí são monte, os ela mesma mercenários que derruba estão a tomando cabeça conta dela. da igreja. Se autoproclama. Quando, na verdade, quem dirige a igreja ainda é o Espírito Santo. Mas vamos Cristo lá. quem dá. Eu tô esttigando vocês para vocês serem práticos. Nós estamos Mas hoje se- com um monte de igreja. Porque pelo texto... Com um monte de igreja aí espalhada, é o que o pastor Edson está tentando dizer aqui. Hoje tem igreja para todo mundo, para todo tipo, cada pessoa se auto-intitula pastor. O chamado aqui é o cara que amplo sai aprontando um e monte tal. por aí Não, de igreja, igreja vai aprontando aqui, vai aprontando. Ele então foi tem- obreiro em outra igreja, ele acha que ele tem um chamado, ele acha que ele que é vocacionado e ele entende que Deus chamou ele para aquilo ali. Então isso tá espalhado. Então, nessa perspectiva que o pastor Edson está trazendo aqui, lá dentro daquela igreja lá na comunidade, qualquer lugar, como que trata alguém, um pastor, entre aspas aí, que foi ungido lá, reconhecido, porque ele estava fazendo o trabalho pastoral, ele fazia o serviço, porque quem dá pastor à igreja é Deus, então foi reconhecido pastor. Esse camarada caiu, pecou, Uma disciplina, adulterou irmão. e tal. Como que trata essa pessoa? É isso que os nossos ouvintes Uma querem ouvir. disciplina, ali. eu preciso de uma disciplina, Mas isso lógico. mas não vai revogar. Mas não vai Você revogar. vai tratar a pessoa, Você vai você vai tratar- colocar em disciplina, mas isso não vai revogar o dom. É isso que eu tô falando. Mas disciplina ninguém não é falou de você- dom, porque dom é irrevogável. Não, Tá o falando dom- de ordenação. Ordenação. Então, mas você Então não tem vai como revogar você- o pastorado dele. Não, você vai colocar ele numa prateleira lá e você vai cuidar dele. Você E aí, vai o que que vai disciplinar fazer ele. depois? Depois você joga ele de novo. Se ele foi aprovado, você joga ele de novo na obra. Desde o começo eu quero dizer o seguinte: aí ele ungiu. Aí eu vou desungir agora porque ele caiu. Aí ele vai, se arrepende, conserta a casa dele, põe a casa dele em ordem, aí ele volta, vou ungir de novo. Aí daqui a pouco, passam 2, 3 anos, ele vai ter uma queda de novo. Ô, pastor Márcio, e no caso das igrejas que o Edson está mencionando, pastor Jonas, nem é São tiranos. Já, pastor Heleno. o Heleno é o que menos vai falar hoje. Já tô tomando o tempo dele aqui. Nessas igrejas que o pastor Edson está mencionando, nem a ordenação acontece, porque o cara é tirano, ele é o Não vai dono da dar, bola. acontece, ele é o porque dono da bola, ele se pastor Edson. auto-consagrou. Ele não vai querer que o reino de Deus cresça. Mas isso não é revogar. Isso pode se chamar do que for, de impedir, Olha, de obstruir. Deixa o apóstolo Mas Heleno a aqui, depois aí o eu volto revogar com é você o quê? É ordenar e tirar a unção. É isso que a gente está debatendo aqui. Vai lá, apóstolo Heleno. Olha, eu volto a dizer sobre a diferença da unção e do que nós chamamos de ordenação. A unção a igreja não dá, a igreja reconhece. Quem dá é Deus. Então a pessoa já está fazendo. Ela está fazendo, ela dá fruto, ela é reconhecida. Eu sei que eu vou mexer agora numa situação delicada, mas eu Meu não tenho Deus. medo. Meu não Deus, tenho deixa eu medo, segurar porque aqui na o mesa que eu vou aqui. falar é uma coisa muito clara, muito Ainda bem que objetiva. teve aquela propaganda E sem- lá que cada um é responsável por aquilo que fala. E sem valor de juízo, apenas referência. Nós vamos ver, por exemplo, a igreja Hillsong, quando o filho do pastor da igreja Hillsong, aquele que cantava a música Heiler, que no nosso Brasil é chamado de Creio que Tu És a Cura. Estourou, né? Ele inventou uma falsa doença porque ele não queria se manifestar como um viciado em pornografia. Então ele criou aquela suposta doença e disse que estava com câncer. Certo? Então, ele é um homem cheio de Deus? Eu creio. Eu creio que ele era um homem cheio de Deus, um homem vocacionado, um homem cheio de unção. O filho do pastor. só era sem caráter. Sim, só que não era que nem questão de caráter. Eu chamo isso de patologia. Não é que eu chamo. Essa é uma patologia. boa Eu falei saída. que ele era diferenciado. Boa saída, mano. viu? Eu falei no começo, que ele era diferenciado. Não, Boa gente, saída. nós vamos saber. O vício é uma patologia. E ele estava viciado em pornografia. O que aconteceu? Ele foi afastado para ser tratado. Porque um dos problemas é você jogar fora. Mas e a mentira? Peraí, jogar fora não é jogar fora, é afastar para tratar. Agora, você está disposto a ser tratado, você reconhece que você está doente. Por outro lado, família Hayashi. É isso aí, a Nani até que me lembrou Tá aí, aqui, ó. tá aí. O pastor Theo Hayashi chegou até ele uma denúncia do seu irmão, acho que é irmão dele, Lucas Hayashi. que foi pego numa situação complicada e foi aí destituído das funções pastorais. É isso justamente aqui.
foi revogado não a unção pastoral, mas a ordenação daquele pastor. E aí, o que vocês acham? É Mas isso aí que é um onde eu caso quero de chegar. pecado, né, Peraí, pastor? agora, nós estamos tratando exatamente onde o cerne da minha apresentação é, nós vamos identificar aí que é um pecado reconhecido, supostamente, pelo menos pelo que eu conheço, confessado, né, anuído, né, então, afasta-se sim. Não é desordenar, não é desungir. Tá? É isso que eu quero que na minha fala fique bem claro. Você está tirando, porque como é que você vai deixar uma pessoa doente? Ele enfermou a vida própria, ele enfermou a esposa, ele enfermou a família, os filhos, ele enfermou a igreja. Então tudo isso é preciso ter caráter, é preciso ter discernimento e postura. Peraí, Deus cobrou de Eli a falta de postura, cobrou de Samuel a falta de postura. E tem gente que não tem postura. Eu aqui, desculpa, vou falar, né, pro Theo, parabéns, e isso tem que acontecer dentro da igreja. Eu preciso discernir as coisas e organizar, porque eu não tô aqui para ficar brincando. Não é reputação, né? Como é que fica tem a reputação? Toda uma igreja, É meio tem óbvio, todo um mas foi revogado a unção dele? Não, aí que eu volto a dizer, pastor Adriano e todo daqui, você que está nos ouvindo, a unção é Deus quem dá, é só Deus quem pode tirar. Agora, ordenação pastoral. Peraí, vamos tratar? Vamos. Não quer? Tá desordenado e vai pro mundo. Agora, quer ficar aqui, quer ser tratado, é outros 500. Porque nós não estamos usando aqui ainda, volto a dizer, que não é unção ministerial pastoral. Mas ele continua sendo pastor? Não é unção ministerial pastoral. Mas quando Davi peca, o que acontece? Há uma genuína conversão de Davi. Automática, vista por Deus, por isso ele não foi tirado como rei, mas ele sofreu as consequências na vida dele, na vida da família e na nação. Então nós temos que tomar cuidado com isso também. Todas as consequências virão. Ele afetou todo um reino por conta das suas atitudes equivocadas, do seu pecado. É bonito o Salmo 51 quando ele diz, né, não afaste de mim, né, não tire de mim esse espírito. Só um minuto, Adriano. Agora eu sei que você quer romantizar, mas espera espera um pouquinho, por favor. deixa você falar. Então nós precisamos entender que eu não posso compactuar com o erro e tratar isso. Não, pessoal, vamos ficar, aconteceu, vamos deixar pra lá, jogar panos quentes. Isso é de homem frouxo. Por isso que eu digo, Theo Hayashi, meus parabéns. Lucas Hayashi, tô contigo. Você tá precisando, conta comigo. E você não é um soldado ferido jogado para o inimigo. Você tem amigo e eu te considero que você é um homem de Deus. Errou, mas eu tô aqui pra te ajudar. Essa é a minha visão. É porque assim, você discipular alguém e disciplinar alguém dá trabalho, irmão. Dá trabalho. Dá trabalho. Você tem a Dá trabalho acusação de porque todos muitas os das lados. vezes você tem um obreiro. É que a igreja quer pôr pra fora. Essa é a realidade. A igreja, muitas ao das invés de vezes- acolher, a igreja expulsa. Pastor Jonas, você Sim. tem um obreiro bom, digamos assim, só que ele conversou demais com a serpente e tomou. Aí o que acontece? Dá trabalho, porque quando o cara cai, ele fica ferido e ele acha que todo mundo quer matar ele. E aí o que acontece? Ele se arma, ele fica irredutível e aí fica difícil, dá trabalho para você consertar o ministério de colaborar alguém. com o que o senhor está falando? Ó, 2 Timóteo 3:1. Saibamos isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, impuros, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. A minha pergunta é, ok, tudo que o apóstolo Heleno falou, concordo, parabéns para o Theo, mas tá, depois que pecou, errou, tchau, como ele disse, vai para o mundo. Essa pessoa, ela Ele continua... disse uma possibilidade. Não, né? Uma mas dentro dessa afirmação. Essa pessoa, ela deixa de ser pastor? Quando a ordenança é tirada dela, ela deixa de ser pastor? Se Deus tirar a unção, sim. O que você acha? Ela tem que deixar de ser pastor. Ela tem que deixar ou ela deixa? Não, Porque essa é a pergunta do debate. Não, aí é que está. Ela tem que deixar de ser pastor
como exercício da função e passar pelo seu tempo de cura, de tratamento, até que certo. ele seja realmente, ele seja curado, ele perceba a cura, não ele fique ainda com as Mas aí quando ele for curado, aí ele volta a ser ordenado de novo. Não, ele não precisa ser ordenado de novo, ele é reconhecido de novo. Então, porque a ordenação, o que nós falamos aqui, pastor Adriano, o que nós falamos? Existe uma diferença entre a unção e a ordenação. A ordenação é colocado no ofício. É um exemplo que eu vou dizer para você aqui. Eu tenho um time de futebol, um exemplo. Eu tenho um time de futebol. Dentro do meu time de futebol, eu tenho um jogador que se feriu. O que acontece? Ele não tem condições de jogar, mas ele não deixa de ser o jogador. Então, ele é destituído da função até que ele esteja restabelecido e volte para a função. É diferente. É que a gente está pensando... É o que aconteceu com o João Marcos, né? Por que Paulo fala assim, ó, não quero que ele ande mais comigo não, manda ele pra lá. Só que daqui a pouco Paulo vai falar assim, opa, peraí, eu acho que ele amadureceu um pouco, eu acho que dá pra ele caminhar comigo agora, traz ele pra perto de lembrança. Traz ele pra perto de mim. Não, mas eu só queria entender. Não foi revogado não, porque ele foi discípulo de Pedro. Todos nós aqui... Não, acho que o pastor Edson que tá defendendo que é revogado. Então vocês também creem que a ordenação... A ordenação, tudo bem, a ordenação local, de estar posicionado como pastor, isso é natural que vai ter que ser tirado da pessoa, não tem condições. Não, a função dele, mas nós estamos falando, Deus ungiu, e agora? Como é que faz Deus ungiu? Não dá pra tirar, irmão. Mas então tá bom, é só isso. Ele vai chegar lá no inferno sendo um pastor ungido. O Lindão tá ungido, ele tá ungido, mas ele entrou vai chegar lá no inferno, lá onde ele comete um pecado que é um pecado de grande escândalo. O que acontece? Ele não tem que ser destituído da função dentro do ministério da igreja. Ele tem que ser destituído dentro da igreja de Jesus Cristo, até que, porque a igreja de Jesus Cristo não são as nossas facções. A igreja de Jesus Cristo é uma. Então ele não pode exercer o seu ofício pastoral até que ele seja restaurado. Bispo Samuel sempre fala assim, que nós, como pastores e líderes, nós não vamos ficar procurando o pecado dos outros, né? Essa é a verdade. A gente não foi chamado para ficar buscando o pecado dos outros, e até nesse exemplo do Theo Hayashi, da Hillsong, a gente não vê isso, as pessoas investigando, né? Os detetives de pecados alheios dentro da igreja. A gente não é isso. Eles saltam aos nossos olhos. Eles vêm, né? Eles acontecem e acaba aparecendo, até porque Deus não permite que essas coisas encobertas, elas fiquem. Uma hora Deus... No caso do Tiago Alicerce. Daqui a pouco, Deus traz à tona. Inclusive sumiu, né? Ele era um santão, né? Um cara acima da média, aí sempre que essas pessoas... Acima dos santos. Essas pessoas, vou dar uma dica aqui para os nossos ouvintes. Todo crente, todo pastor que se considera santo demais e julga todo mundo, essa pessoa está mascarando um pecado por detrás. Isso aí na maioria das vezes, isso acontece. O senhor que aí trabalha com psicoterapia, o senhor entende essas questões. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o pecado, Deus permite então que ele venha à tona. E uma frase que o bispo Samuel sempre diz é: não julgue um homem por um fato. Ele tem uma história, mas ele precisa ser tratado. Agora, no ambiente pastoral, do aconselhamento pastoral, do gabinete pastoral, do sigilo pastoral, é muito comum, vocês talvez já tiveram essa experiência como pastores que são, quando você lida com pastores. Na grande maioria das vezes, quando se acontece um pecado como aqui do irmão do Theo Hayashi, de um pastor, esse pastor ele é confrontado, mas de primeiro momento ele não tem arrependimento. E aí, no decorrer do processo, que isso vai ser tratado. Na maioria das vezes, o pastor que caiu, ele tenta acobertar o erro, ele tenta esconder o erro, e ele vai lidando com isso até que isso exploda, como aconteceu agora, e vem à tona. E aí ele vai entrar em um processo de remorso, de arrependimento futuro, para depois ser tratado. Então, na experiência de vocês, de acompanhamento, de tratamento de pastores que caíram, como funciona esse retorno à função pastoral? Porque demora um tempo. Primeiro eles ficam na negação, primeiro eles vão negar, depois eles reconhecem. Eu já ouvi de alguns pastores: eu vou ter que parar de pregar, eu vou ter que descer do púlpito, eu vou ter que parar de fazer isso. Qual é a experiência de vocês para os nossos ouvintes ali? Porque isso está acontecendo nas igrejas. E eles querem saber na prática como que funciona. Geralmente essa pessoa, ela não está ligada ao corpo de Cristo.
Ela tá ligada ao cargo que ela tem. Se ela tá preocupada que se ela vai deixar de pregar, ela tinha que ficar preocupada antes de fazer a besteira. Mas Saul fez isso. Então, isso é mas comum. Então, mas aí o que acontece? Aí você vê Saul que as falou pessoas... assim, ô Samuel, não fala pros anciãos não aqui, vamos voltar lá pra nossa terra, depois a gente resolve. Essa é a atitude do Mas líder. por que Essa é a atitude de vários pastores que erram. Então, mas assim, ele tinha que estar preocupado antes dele fazer a besteira, porque ele sabe o seguinte, cara, meu lugar é no altar pregando, no púlpito pregando. O que eu vou fazer para escandalizar a obra de Deus? Desde o princípio foi assim. Quando Adão pegou, ele tentou arrumar uma cobertinha para si. Esse é um erro do ser humano. Como o pastor Jonas fala aqui, né? Isso é comum. É comum porque o homem, ele, depois do erro, ele dá uma fugidinha de Deus e usa uma cobertinha falsa. Foi assim que quando Saul fez. Então, até que eu me conheça, sempre o erro é do outro. Sim, né? Infelizmente, ou felizmente, eu digo agora felizmente, corrijo, vai aparecer. E quando aparecer, você tenta acobertar. Eu já vi casos e a pessoa chegar e dizer assim, não foi comigo, né? Mas eu fiz parte da avaliação e do tratamento, chegar para a sua liderança e dizer, pastor, eu estou em pecado. Pronto, foi a atitude dela. Essa é uma atitude linda, porque a pessoa que vem confessar, ela já vem confessar por quê? Já está porque ela já está incomodada e esse incômodo ela está disposta a tomar um novo rumo. Agora, a maioria dos pastores não fazem isso, porque eles estão acobertando, eles não estão arrependidos, eles estão na prática do erro. Sim, aí é o contumaz que a Bíblia chama. A Bíblia diz que o filho contumaz era para ser levado em praça pública e apedrejado. E aí, pastor Adriano? Eu sei que eu estou falando do Antigo Testamento e o nosso amigo e querido pastor Adriano sempre faz a distinção entre Antigo e Novo Testamento, mas eu quero dizer que na nossa Bíblia, no Novo Testamento, diz que aqueles que não andam segundo a sã doutrina, nem sequer saudez. Meu Deus do céu. Vai lá, pastor Adriano, e agora? Depois aqui eu quero ouvir o pastor Edson, que tá muito quieto aqui. Eu acho que nós precisamos olhar para, como eu estou falando, da nova aliança. O que rege a igreja hoje? O que rege a doutrina da igreja hoje? É todo o cânon. Todo o cânon. O Antigo Testamento nos fornece princípios. E o Novo Testamento é o cumprimento. É a sombra projetando aquilo que se cumpre em Cristo Jesus. Então, nós não invalidamos a Bíblia. Eu não estou invalidando a Bíblia aqui, tá bom, apóstolo Heleno? Amém. Estou dizendo ao Senhor que o que regia o Antigo Testamento era a lei. A nova aliança é regida pela graça em favor de Cristo Jesus. Então a gente tem que distinguir isso. Quando Paulo fala para o Timóteo, lá em 1 Timóteo 3, vamos caminhar aqui, 1 Timóteo 3, depois 1 Timóteo 4, depois 1 Timóteo 5. Ele diz o quê? O bispo deve ser marido de uma só mulher, ele deve governar bem a sua própria casa. Irrepreensível. Irrepreensível. Se alguém não sabe governar a sua casa, ele vai dizendo. No verso 6, ele vai dizer, o bispo não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que o diabo caiu. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem a cilada do diabo, os diáconos. Então ele vai posicionando... Então, isso aí significa tirar a ordenação. Não. Ó, aqui, ó, 1 Coríntios 5 vai falar de exemplo de disciplina e exclusão diante de pecado grave. Então tem vários exemplos Mas como bíblicos. significa? Que esse texto significa tirar a ordenação? É porque se a pessoa não tem a reputação, ela vai permanecer executando? Não, mas aqui ele está falando para não se precipitar em colocar as mãos. Tá, mas tudo bem. A gente está partindo do pressuposto que a pessoa ela é ungida por Deus. Então, aqui são os requisitos, pastor Jonas, para se tornar um bispo. Ele não é ainda. Ele está dando aqui. O bispo não pode ser. Então, ele está dando uma orientação para quem são as características de quem vai ser ordenado ao ministério. Entendeu? É claro que nós conseguimos... É que da forma que o senhor está colocando, ele contrapõe o tema do jeito que estava sendo colocado. Porque a gente estava colocando a unção vinda de Deus. Aqui o senhor está colocando como a igreja fazendo um ato. Na verdade, a igreja vai reconhecer o bispo. Então, assim, mediante as qualificações. Mas a unção é Deus quem dá. Então, assim, é só para esclarecer para os nossos ouvintes. Mas aí, essas, não parecer essas que tá características é as mesmas que são utilizadas em Atos capítulo 6 no momento da ordenação dos diáconos. Eu acredito que o próprio Deus, quando a gente veio aqui para Hebreus, capítulo de número 6, e o versículo 4, 5 e 6 diz assim, porque é impossível que aqueles que já foram iluminados uma vez e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que está por vir e caírem
Novamente, é impossível renová-los para o arrependimento, pois estão crucificando novamente o Filho de Deus e a expondo à ignomia. É assim, quando a gente parte para a ação divina, a Bíblia vai dizer que por ele mesmo ali... Aí tá falando, outro contexto, né? Vamos dizer assim, mas não vamos... mas traz a iluminação de que o que acontece? Nós estamos falando de alguém que está na obra de Deus, que alguém foi ungido, foi iluminado. Essa pessoa aí é que perdeu a fé, né? Então, mas é apostasia. Enfim. Não, então, mas aí o que acontece? Só que às vezes o cara, ele tá apostatado dentro da igreja, irmão. O cara que ele não aceita. Eu só concluir o meu raciocínio aqui, ó. Voltando aqui o texto, eu entendi o que o senhor está falando, mas aí é um outro contexto, literalmente. Mas, ó, aqui são instruções que Paulo está dando a Timóteo sobre o perfil de alguém que vai ocupar um ministério. Quando a gente avança lá para o capítulo 5, no verso 22, vai ser um momento que o Paulo vai dizer o quê? Não se precipites em impor as mãos sobre ninguém. No capítulo 4, o Paulo está falando, olha, não desprezes o dom que há em ti. Foi a minha fala desde o começo. Então, assim... A Bíblia, ela é enfática. Primeiro, ela descreve, tanto em Atos capítulo 6, quanto aqui em 1 Timóteo 3:1, sobre o perfil de quem vai ocupar o ministério. Ponto. Depois, a Bíblia vai dizer que o Paulo está instruindo o jovem pastor Timóteo para que ele não se precipitasse em pôr as mãos sobre alguém. É algo muito sério isso. Porque sobre nós... foi concedido essa autoridade. Então, a gente entende a responsabilidade que a igreja tem em reconhecer o chamado de alguém ou reconhecer erradamente. Mas às vezes a gente visa muito a habilidade da pessoa, esquece de olhar o caráter dele. Só para mim concluir minha fala aqui. Aí eu pergunto ao pastor Edson, que acho que é a pessoa mais capacitada. Nós precisamos ouvir ele aqui, que ele para falar sobre isso. Para mim participar aqui, ó. Pastor Edson. É isso aí, pastor. Quantos pastores estão hoje nas calçadas dos trabalhos que o senhor faz? Bíblia na Quebrada, eu creio que o senhor milita nessa área. Quantos pastores não estão lá na calçada, sentado falando, olha, eu fui ordenado um dia. A gente faz trabalho de evangelismo, é o que a gente mais encontra, meus irmãos. Deus mas será que era mesmo? Pessoas. Então, aí será é o que eu tô falando. Aí são dois contextos. Deus ungiu ou foi o homem que colocou erroneamente? Bom, vamos lá. Parafraseando aqui com o Lutero, né? Aproveitando que hoje é um gancho da reforma protestante. A Nani podia ter colocado um tema da reforma hoje, hein? Não estou convencido. Falhou. Até que me prove ao contrário, não estou convencido que o homem... Pode um homem revogar a ordenação pastoral? Eu estou convencido que sim, desde que Caim matou Abel, José foi vendido pelos seus irmãos, Absalão tomou o trono do pai, e daí por diante, o João Batista, vocês estão falando muito do Antigo Testamento, mas João Batista perdeu a cabeça por falar a verdade. Eu gostei Você tá falando uma coisa muito séria. Eu gostei do personagem bíblico aqui citado, que foi deixado para trás no sentido de prosseguir na caminhada, porque não tinha uma boa conduta, depois se consertou, provavelmente, né? Não tem muitas referências desse personagem, né? Na própria Bíblia, mas a ideia é que ele era muito novo e tal. Os comentaristas falam isso. A gente vai ver também o próprio Paulo catando a Pedro e falando assim, cara, você é falso. Porque quando você está na frente do gentil, você é uma coisa. Quando você está na frente do judeu, você é outra. Partindo dessa ideia de que, né, as pessoas podem ser impedidas de prosseguir no ministério, de serem atrapalhadas nessa chamada, nessa caminhada, a gente vê, de novo vou dizer, o tempo todo. Hoje, vou dar aqui uma dica para você saber se você está numa igreja idônea ou não. Se lá o pastor vive distribuindo cargo, unge aqui, unge ali, ordena aqui, ordena ali, né? Se ele vê lá o cara... Isso é fácil. Se ele vê o cara lá, que ele é um cara que chega lá com um carrinho novo, se ele dá um dízimo ali, né? Se o nome dele tá ali no caderno de dízimo da igreja, aí ele vai fazer o quê? Ele vai
se precipitar ao ponto de dar aquele cargo para aquela igreja para que amarrar o cara. Se dá hoje cargo, se consagra. Meu Deus, pastor Ed, o senhor está sendo muito polêmico, pastor Ed. O senhor está falando umas coisas... Amarram as pessoas dentro da igreja de propósito para elas ficarem escravas ali do ministério, não sair. Se eu for olhar por esse lado, você não está falando do pastor, você está falando do mercenário, irmão. Mas tem também. Mas aí, assim... Mas a gente assim, nós temos que aí o cara desse, você falou, mete o pé de lá, irmão, que você está no lugar errado, você tá fora. Mas até os olhos daquela pessoa se abrirem, ela já atropelou. E aí vamos pegar esse caso aí. Essa pessoa, ela não tem o chamado pastoral, só que pelo mercenário ela foi consagrada. Mas ao ele pastorado. tem habilidade. Ele tem um habilidade, problema. mas não tem caráter. Às vezes Pastor Márcio, eu tô dando um exemplo de casos específicos, mas tem os casos também de pessoas que realmente ali tiveram um chamado de Deus. Só que não tem as condições que o outro tem e não são consagradas. São impedidas de chegar até o determinado local ou aquilo que Deus ele tem ordenado a pessoa. São vários casos. Eu tenho certeza que se abrir, temos 4 áudios. Vamos ouvir aqui que é áudio polêmico. Isso aí o tempo todo. Vamos ver aqui, vamos ver. Quero recuperar. Vamos ver não, né? Vamos ouvir, né? Vamos ouvir aí, por favor, JC. Bom dia, eu sou o André aqui do Rio Grande do Sul. Olha aí. Eu gostaria de saber qual é o fundamento, a base, para ter certeza que aquela pessoa que vai ser ungida pastor realmente nasceu com essa função. Quero ver vocês Talvez vocês possam responder que pelos frutos. Mas vamos dizer que aquela pessoa foi ungida pastor, ali se tem uma convicção, né? E daqui 3 anos, 5 anos, ela se desvia que nem Judas. Ela era ou não era para ser ungida? Eita, vai lá, gente, responde aí. Nascer é assim, porque a gente... Não, o senhor tá gaguejando muito, pastor Márcio. Porque ele já cortou os frutos, ele já cortou os frutos já. E aí o que acontece? A pessoa nascer... Não, ele tá olhando na ótica de quem vai fazer a ordenação. Como o pastor Adriano tá batendo na tecla que não pode apressar em colocar a mão. Exatamente. Então, como fazer isso? Pelos frutos. Vai lá, apóstolo Heleno. Eu acho que nós temos um problema de sempre, eu chamo isso de transferência de responsabilidade. Quase de que culpa. isso eu ia falar, transferência de unção. É transferência de tema, culpabilidade e de responsabilidade. Tema aí, Laine. Mas explica melhor aí. Eu vou explicar. A partir da pergunta do irmão aqui no áudio, nós precisamos ter cuidado com essa transferência de responsabilidade, de culpabilidade. A terça parte dos anjos decaíram. E eu não posso atribuir a responsabilidade ou a culpabilidade a Deus. Um dos 12 foi homicida. Eu não posso atribuir a culpabilidade e a responsabilidade para Cristo. Então, quando a gente vai ver aqui, no meio da igreja neotestamentária, nós vamos encontrar um grande mover dos apóstolos para combater aqueles que apareciam no meio da igreja, e muitas vezes, né, até bem intencionados, mas com suas doutrinas equivocadas. O grande problema que a gente vê nas cartas paulinas, petrinas, joaninas, é tratando destas questões de homens, você observa, eles tinham crenças, só que essas crenças eram equivocadas. Paulo vai chamar a atenção de Timóteo, fala assim, ô Timóteo, fui eu que coloquei a mão na sua cabeça, Então, cuidado com esses que estão aí, que aparecem no meio da igreja, e que na igreja de hoje, muito bem intencionado. Agora, a gente não está falando só disso, a gente está falando de homens e mulheres que que cometeram pecados, desvios. Quer dizer, eu vou citar aqui, volto a dizer, eu não sei nem como é que chegou, né? Não me lembro aqui, eu li, mas eu não lembro como é que chegou ao conhecimento do líder da Zion, que o Lucas tinha cometido tal delito. Agora, volto a dizer, eu sou adepto particularmente com respeito aos demais e a todos os que estão ouvindo, exatamente isso. Eu não posso transferir a culpa, por exemplo, para o Theo por conta do que o Lucas fez. São irmãos. Mas eu atribuo a honradez ao Theo, que mesmo sendo Lucas seu irmão, ele agiu como líder de uma comunidade, como aquele que foi chamado por Deus para zelar por uma comunidade. E a gente sabe que uma batata
põe um saco inteiro a perder. Agora, a Bíblia deixa bem claro, olha só, tira a escória da prata. Será que o texto está falando de prata ou está nos fazendo uma referência? É como não atarás a boca do boi e não é de boi que está se falando. Então, pastor, mas no áudio foi falado mencionando Judas. Então, e aí que eu quero que você... eu quero responder esse irmão Jesus não tirou a escória da prata no meio do seu ministério. Peraí. Transferir a responsabilidade. Qual é o critério que o senhor usa para escolher um obreiro? Nós aqui. Só um minuto. Que dá fruto. Pera, só um minuto. Deixa eu só construir o argumento, aí o senhor responde. Qual é o critério que nós aqui, pastores, e você que nos ouve, que também é pastor, usa para escolher ou direcionar, separar um obreiro? Porque Jesus passou uma noite inteira orando para tomar essa decisão. Para escolher os diáconos. Exatamente. A igreja primitiva jejuava e orava. E ainda assim, estava lá Judas... Estavam todos os 12 que em João 6,66 diz que abandonaram a Cristo. Ficou apenas João ali perto da cruz com Maria. Entende? Então, essa questão de olhar para o ministério e assim, se nós formos trabalhar, meu irmão que mandou esse áudio, com essa mentalidade de dizer, não, eu não vou ordenar alguém ou fulano que está ali, né, como um pretendente a ser um obreiro, porque e amanhã se ele cair, e se amanhã se ele pecar, a gente não vai ordenar ninguém, porque todos nós aqui somos pecadores contumazes. Que o apóstolo Heleno falou, é transferência de culpa. Exatamente. Vamos lá, pastor Edson, pra gente ouvir os outros áudios. Pastor, o senhor citou aqui esse caso aí, né, do nosso irmão aí, infelizmente, 2 vezes. É meio que até óbvio que haja essa conduta. Agora, eu vi que o senhor, né, com todo respeito, o senhor é um monstro sagrado aí dos debates. É um ícone. Ai, meu Deus do céu. Mas só que é o seguinte, pastor, será que o senhor está pontuando isso daí porque, de modo geral, dentro das assembleias, eu não estou dizendo aqui Assembleia de Deus, tá? Dentro das assembleias, dentro das igrejas, das comunidades, das comunidades, não ocorre dessa forma? É por isso que o senhor está aplaudindo, o senhor está elogiando, é isso? Porque eu senti uma provocação agora. Porque assim, quero ver algo que eu senti agora uma cutucada santa no senhor aí. Cargo ministerial, não condiz com a conduta ética, moral do pastor. Então, eu acho que deve ser por isso que o senhor, né, tá citando tanto. Pegando o gancho aqui de tudo que vocês estão falando, meus amigos, eu ainda não tô convencido de que... Mas eu acho que é por causa da visualização que deu. Só para concluir, eu vou passar a palavra, porque eu acabei de, provocando aqui o pastor. Só um minutinho. Foi citado aqui um irmão nosso de debate que, né, tava com a vida aí toda atrapalhada e virou uma apologia. Eu quero lembrar que para apologética no Brasil, que na minha opinião, vocês podem até ter outra opinião diferente, está defasada, está falida por vários fatores, né? Vários fatores. A apologética, a itinerância, que foi muito forte nos anos 60, 70, 80, até 90, depois caiu a boca rota, desandou de vez, porque que aí mudou o foco, né? Saiu da linha, e a apologética perdeu muito com essa queda desse irmão, porque ele se levantou contra práticas místicas, contra abuso religioso, diga-se de passagem, que ele batia muito na questão de abuso religioso, um tema tão importante dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, que o que mais se tem hoje nas igrejas evangélicas é abuso religioso. Não tô aqui, que nem o pastor que né, o pastor Márcio tá falando. Não, mas ali é o lobo, é não sei o quê. Mas até você descobrir que ali é um falso profeta, ali é uma seita, meu amigo, não é uma coisa do dia pra outra, né? Não acontece assim, ó. Precisa de que o pastor pontuou, de frutos, e às vezes até engana, a aparência do cara até engana. Então é isso que eu queria pontuar, já tô passando a palavra. Aí, vamos lá. Se a mim me fez a pergunta... Rapidinho, porque a gente tem mais 3 áudios polêmicos aí. Se a mim me fez a pergunta, a mim cabe a resposta. Olha, a igreja não é uma igreja das mídias e uma igreja da quebrada. A igreja é uma igreja. Esse símbolo aí, Varão. Qualquer ato, levantando o dedo pra falar. Lá no Rio de Janeiro, se é no Rio de Janeiro, você já ia... Então, nós precisamos entender o seguinte, a igreja é uma. Não importa onde ela esteja.
A igreja é uma. Não importa onde o erro cometeu. Nós estamos citando aqui pessoas que são públicos, da mídia, né? E por isso seus feitos, suas atitudes estão na mídia. Os bons e os ruins. Quer dizer, as atitudes boas e as atitudes ruins que essas pessoas, porque elas estão em evidência. Elas estão embaixo do holofote. Eu sei que tem igrejas que não aparecem no holofote da mídia, mas está no holofote de Deus. Então nós não precisamos entender que a igreja de lá e a igreja de cá é uma igreja. E nessa igreja toda atitude deve ser pautada a este modelo que eu estou falando aqui, do Theo Hayashi. Eu acredito que ele agiu sabiamente e divinamente. Fez mais que a obrigação dele, pastor. Olha só, eu sei que o exemplo também não é sobre... mas quando o homem peca, Deus destitui do seu lugar. Vamos abrir os olhos. Mas ele continua sendo filho. Continua sendo filho, mas destituído do seu lugar. Você continua sendo pastor, mas destituído do seu lugar. Você não exerce mais essa condição até que seja restaurado. No caso de Adão, foi restaurado por Cristo. Exatamente. E olha que demorou milhares. Mas então foi restaurado. Tem que tomar cuidado com isso. Você falou uma hora, me chamou de romântico. Agora romantizar as coisas. Tá rolando um clima, hein? Uma diferença entre ser romântico agora ele virou Pedro, ser tirou Adriano, pastor Adriano, eu acho que eu tô... Parece fala do tema e sai do Theo. Vamos lá, pro tema do debate. Trazendo a pecha pra mim... Para de ficar romantizando e fala do tema. A apologia não é romantismo. Romantismo é achar que tudo tá bom e que tudo deve permanecer assim. Esse é o lado romântico. Eu não tô sendo tão romântico, eu tô sendo um pouco mais dramático. Aquele que pecou, este precisa sim ser afastado, precisa ser restaurado e precisa ser tratado. Vamos lá, vamos ouvir mais um áudio aqui dos nossos ouvintes. Por favor, JC. Um bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus. Sou Denis aqui de Guarulhos e acredito que sim. Um pastor é pastor daquela comunidade e, eventualmente, indo para outra congregação, não lhe cabe mais ali esse governo da igreja, porque ele é apropriado para o governo daquela comunidade específica. E nos termos do Novo Testamento, a comunidade é quem reconhecia os líderes para que governassem sobre ela mesma. Fugiu um pouco aqui do tema do debate, mas dentro da perspectiva dele ali tem um sentido. Vamos pro próximo, por favor. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Eu acho que, olhando pela ótica nesse ponto de vista de vocês aí do tema, eu acho que nós devemos olhar para Davi, né? Davi, ele foi ungido pelo Senhor, ele cometeu um pecado de homicídio, de adultério, passou por um processo que a espada não saiu da vida dele, mas ele, né, com muita seriedade diante de Deus, ele voltou a exercer, né, a função dele, que Deus ungiu ele. Então, o meu ponto de vista é isso aí. Um grande abraço a todos aí, vocês são maravilhosos. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente. Amém. Mais um, JC, por favor. Paz, pastores, irmãos, Deus abençoe a todos. Aqui o pastor Vladimir São Vicente. Romanos, capítulo 11, verso 29. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu entendo que esta palavra, embora o contexto também cite Israel, eu entendo que esta palavra é universalizada, que essa palavra é muito mais abrangente. Eu gostaria de saber a opinião dos irmãos sobre isso. Esse texto já nos dá uma direção, já não nos dá uma direção para o tema? É interessante falar aqui sobre os dons. Nós estamos falando de chamamento. O outro ouvinte falou aqui de sair, quando ele perde numa igreja e vai para outra, ele perde ali a unção, ele está falando do governo. E aí não vamos entrar nessa questão, porque cada organização tem a sua liderança, então vai fugir um pouco do tema aqui. Mas a questão dos dons também. O pastorado é um dom? Sim. Vocês consideram como dom? É dom pastorado? Porque Efésios 4:11 diz que é Cristo quem dá, e ali são dons de poder, dons ministeriais, administrativo. Ok, então não tem se como é um dom, desvincular. Ele não é revogável. Quando Paulo fala para o Timóteo lá em 1 Timóteo 4:14, não desprezes o dom que há em ti, ele fala que lhe foi entregue pela imposição de mãos pelo presbitério. Então, isso sim está falando do ministério pastoral, o dom de ofício de estar à frente do ministério. A grande problemática de tudo isso aí tá na própria pessoa que às vezes
tá como dirigente da igreja e vai ungir. E aí o que acontece? Foi igual o pastor Adriano falou, você não faz uma análise da vida do cara. O que acontece? O cara tem uma habilidade... Às vezes faz. Mas a grande maioria, igual o pastor Edson falou, a grande maioria... É a lei da escassez. É a lei da escassez. A necessidade. Hoje, na nossa igreja, a gente tem um critério de passar por uma sabatina de pastores para conversar, para... Ter, no mínimo, um curso básico de teologia que hoje tem de graça. Não é, o problema hoje não é dinheiro. Mas assim, mas o que acontece? Aí a gente vê pessoas, às vezes, saem ungindo todo mundo... O cara, às vezes, não tem o caráter. Às vezes, não. Uma coisa é... Porque, assim, vamos pensar, gente, como os nossos ouvintes lá. Uma coisa é você estar numa comunidade pequena. Outra coisa é você estar numa igreja com 10 mil membros. Outra coisa é você estar numa organização grande. Então, são colocados critérios, certo? Mas não pode fugir, irmão. Não, então, são colocados critérios. A base Mas é a palavra. o homem, vamos lá. O homem, você vai lá, faz um critério, você não tem um contato, aí você vai observar. Você tem uma igreja, uma congregação do senhor lá em Quixeramobim. Aí o senhor vai precisar ordenar alguém que tá lá, a presbítero e tal. Aí o dirigente que tá lá faz a indicação pro senhor. Não foi o senhor que indicou, o senhor não tá lá, o senhor não conhece. Aí essa pessoa vem aqui pro senhor conhecer, trazer para perto e tal. E aí o senhor vai fazer uma triagem, como o senhor falou aqui, tem a triagem. Só que o senhor acha que essa triagem não pode ser burlada pela pessoa? As respostas? Mas aí, no caso, é assim, o pastor que ele tá presente no campo ali, e se ele vai indicar alguém... o senhor fica refém dele. Sim. Então, mas aí você precisa, por outro lado também, de você ter a confiança no pastor que indicou. Então, mas é justamente essa é a celeuma que o pastor Edson tá colocando aqui, ó. Compartilhando com vocês aqui um pouco da minha vivência no ministério, pouco tempo atrás eu fui convidado para pregar num congresso de missões numa igreja batista, aqui no vou citar o ministério, mas o pastor me chamou para conversar antes do culto, né? Cheguei um pouco cedo e ele falou assim: pastor, o senhor vai ver a igreja um pouco vazia hoje, por quê? Eu tinha aqui um líder de louvor que ele levou mais da metade da igreja com ele e abriu outro ministério. Então eu quero alertar os irmãos aqui que estão nos ouvindo, que acha que todo mundo é seu amigo no ministério, que você é imbatível, que tudo vai dar certo, abracadabra, em nome de Jesus. É porque os crentes estão nessa vibe, eles acreditam que ninguém vai se levantar, às vezes fica só achando que o inimigo dele é o diabo. Ele fantasia ali que o inimigo dele é só o diabo. E às vezes, irmão, o inimigo está na sua própria casa. E eu vejo isso aí com frequência em vários lugares, pessoas se levantando contra, impedindo o progresso, a caminhada do outro, puxando literalmente o tapete dos nossos irmãos. Então, pode revogar a ordenação pastoral, pode acontecer esses intempéries, essas lutas, esses levantes no meio do caminho. Toda hora a gente vê isso acontecer aqui em vários lugares. É isso que eu tô querendo alertar você que tá aí, para que você não se iluda na caminhada, para que você possa continuar. Volto a dizer aqui, aquele que tem uma chamada, pastor Adriano, aquele que tem um ministério, pastor Márcio, ele vai passar pela luta, pelo levante, vão tentar derrubar, vão tentar até matar ele, como jogaram José, os próprios irmãos, jogaram ele na cova, mas no final, aquele que foi ungido por Deus, aí sim eu creio, ele vai conseguir dar a volta por cima, ele vai conseguir sobressair, ele vai conseguir recuperar, ele vai pra frente, Deus vai dar vitória. Isso na perspectiva da pessoa que está indo, fazendo as coisas direitamente. Vou falar um exemplo aqui da Assembleia de Deus Mistério de Madureira, como que funciona. Nós somos uma igreja que tem uma convenção nacional, mundial, então ali tem os cargos locais e os cargos convencionais. Até o presbitério são cargos locais, ministros, que são evangelistas, missionários e pastores, são cargos convencionais. Então, como que funciona? Os cargos locais, os próprios campos que fazem a indicação e as consagrações e também as disciplinas ali. Os cargos ministeriais é a convenção. Os campos indicam, a convenção reconhece. No movimento inverso, do qual nós estamos tratando aqui, quando esse pastor, esse evangelista, cai, ou o obreiro local cai, ele tem algumas regras. Por exemplo, se é cargos locais até o presbitério, ele tem um tempo.
são 3 anos que ele vai ficar sendo tratado, acompanhado, ele volta para a condição de membro, não é que ele está em disciplina aos 3 anos, não. Ele perde o cargo dele, ele volta, passa por disciplina, volta à condição de membro. Após 3 anos, ele vai ser avaliado se vai ser devolvido ou não a função dele de presbítero, diácono, auxiliar e tal. Para os ministros, esse tempo é de 5 anos, mas pode ser devolvido a função ministerial dele ali ou não. Então, assim, as igrejas, elas deliberam acerca dessa questão por organização e também para verificar se houve verdadeiramente um arrependimento na vida daquela pessoa. Tem pastores que caem e nunca mais se levantam. E tem pastores que caem e logo em seguida, no mesmo momento, já estão arrependidos. Pastor Jonas, são 3 anos completo ou até 3 anos? Não, tem exceções, mas a regra é 3 anos e 5 anos. Olha só, se a gente pensar como igreja, fora da igreja, dentro de 4 paredes, é uma coisa. Fora de 4 paredes, digamos assim que um presbítero, ele sofreu um baque, caiu. E ele está fora da igreja. Ele está numa situação que ele precisa de fazer uma oração ali com autoridade de presbítero. Ele está impedido de fazer isso? Não, os dons são irrevogáveis aqui, já foi falado. Então, agora a questão é, quem está pedindo vai aceitar? Alguém vai pedir que sabe do problema? Talvez no alguém geral, que a Irmandade não aceita. Não aceita. Às vezes ele tá fora, tudo, porque é bonito assim, esse meu irmão, discurso. Ele é até bonito. Tá romântico, bonito, tá romântico. Legal. Tem até aqui, ó. 70 vezes 7. Vamos perdoar. Mas na prática, irmão. Não, mas às vezes ele tá fora da comunidade dele, irmão. Às vezes ele tá em viagem. Não vê essa piedade. Às vezes ele tá em viagem. No meio da Irmandade, no meio dos pastores. Às vezes ele tá em viagem, assim, o que acontece? Aí vai chegar lá, assim, alguém passa mal, ele precisa de fazer uma oração, ou manifesta um espírito maligno, ou ele tem que... Na grande maioria das vezes ele está envergonhado e tímido. Mas às vezes mesmo porque ele tá fora, irmão, mas às vezes ele tá fora do habitat dele ali, onde ele tá sendo... numa convenção como é a Assembleia de Deus, né, grande, isso deve rodar. Um caso desse de uma queda vai rodar em toda... Hoje não mais. Hoje não. É mais local. Até mesmo porque se você falar demais também, você acha que você tomar um processo. Verdade. Hoje em dia tá difícil, porque você vai discipular alguém, até pra você discipular alguém, até pra você disciplinar alguém, você tem que estar respaldado por documentos. Mas internamente, meu irmão. Mas eu sei, irmão, mas no corpo de obreiros, se o cara se sentir que ele tá sendo tratado de uma forma diferente, ele mete um processo na igreja, cara. Ele fala assim, ó, tô me calando aqui, igual o irmão falou, tô me calando, tô me censurando. E aí o que acontece? São os tiranos que querem realmente censurar, querem realmente calar.